Marcos capítulo 11, versículo 12. A figueira seca e a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus teve fome, olhou para uma figueira, uma árvore frutífera, e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Agora, essa figueira estava onde? Em que lugar? Em que região? Essa figueira estava onde? Jerusalém. Agora, abre a tua Bíblia, volta as páginas um pouquinho para Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Olha só. A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxe-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: não entreis na aldeia. Então nós entendemos que a árvore é símbolo do homem, símbolo da mulher. Esse cego aqui não foi à toa. Jesus imediatamente poderia ter restaurado a visão dele, mas quando cuspiu nos olhos dele, fez lodo e perguntou o que ele via, quando impôs as mãos, e perguntou o que ele via. Olha, eu vejo os homens e os vejo como árvore. O que Jesus estava fazendo naquele momento? Estava dando uma lição para a nação de Israel. Eu vejo os homens como árvore. Aí Jesus, quando está a caminho do templo, ele passou por uma figueira, ele estava com fome, e olhou, procurou na figueira e não achou fruto. O que Jesus fez com a figueira? Amaldiçoou e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Peraí, figueira também não era uma árvore? Então, a palavra de Deus que abençoa, Jesus é o verbo, a palavra, é a mesma palavra de Deus que pode amaldiçoar. Quantos homens estão sendo amaldiçoados por aí, porque Jesus vai até a igreja deles, vai até a casa deles, olha para eles, procura a palavra armazenada no espírito deles, e eles apresentam: peraí, Senhor, eu tenho dinheiro, a igreja é grande, dá muito dinheiro, eu tenho dinheiro. Olha, eu tenho carro, eu vendo meu carro. Olha, eu tenho casa boa, eu tenho conforto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jesus disse: nunca mais coma alguém o quê? Do teu dinheiro, dos teus bens, fruto de ti. E qual é a única coisa que pode produzir fruto na vida do homem e da mulher? É a palavra de Deus. Jesus está detectando que esses homens que estão liderando essas igrejas, que na verdade não são igreja, tem nome de igreja, mas não são, só tem fachada, estão se alimentando das ovelhas, não estão alimentando as ovelhas. Então, quando se procura fruto na liderança que é responsável por alimentar com a palavra de Deus a ovelha, não encontra. O que Jesus faz? Amaldiçoa aquela liderança prostituída, carnal, caída, aquela liderança incrédula, amante do dinheiro e amante de si só. Aí Jesus amaldiçoa e diga: nunca mais coma alguém fruto de ti. Por isso é que eu te digo, desses lugares que estão caídos por aí, onde esses homens não pregam mais a palavra de Deus, nunca mais ninguém vai se alimentar da palavra de Deus naqueles lugares. Nunca mais ninguém vai se alimentar de palavra de Deus dos lugares onde eles rejeitaram a palavra de Deus e fizeram da riqueza o seu bem maior, das riquezas dessa terra. Então, o Espírito Santo fica revistando as igrejas.
Jesus mandou João escrever 7 cartas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. Mas o Espírito Santo continua levando relatório diante dos olhos do Pai do que a igreja está fazendo na terra. Quando a igreja está ensinando a palavra, quando a igreja está roubando o povo, enganando o povo, mentindo para o povo, quando a igreja está ludibriando as ovelhas, quando o líder da igreja está arrancando a pele, porque na verdade as cartas foram escritas aos líderes das igrejas, aos pastores, ao anjo da igreja escreve, ou seja, aos pastores. Então, o Espírito Santo continua levando o relatório de pastores lá na presença do Pai, dos que são verdadeiros e dos que são falsos. Ele continua levando. E ele pode levar esse relatório, porque quem julga é Deus. Um homem não pode julgar outro homem, mas Deus julga e pode julgar a todos, e por ninguém é julgado, ele é Senhor absoluto e soberano. Então, hoje, tu passa nesses lugares, e tu tinha ainda a esperança, né? Quem sabe aquele lugar, como a Universal, como a Internacional da Graça, como a Deus é Amor, como os lugares que o G12 entrou e arrebentou, como esses outros lugares que se prostituíram, enfim, você passa e olha, não, isso aqui é uma igreja, você quer forçar a barra que é uma igreja, mas não é. Você quer acreditar que aquele homem lá na frente é um homem de Deus, é bispo, é pastor, é um servo de Deus chamado, mas não é. Nunca mais nascerá fruto dali. Aí talvez você me pergunte, então eles estão perdidos? Já estão predestinados ao inferno? Não existe predestinação fora de Cristo. Predestinação é uma doutrina satânica do diabo. Enquanto a pessoa está viva, Deus lhe dá chance de arrependimento. E o ladrão da cruz é a prova bem clara de que predestinação não existe. Está lá. Então, mas essas pessoas... elas, para se arrependerem e voltarem a ter a salvação, se é que um dia tiveram, elas têm que se arrepender e voltar a sentar no banco de uma igreja verdadeira. Porque a posição que Deus as colocou para dar fruto, eles negligenciaram, eles vacilaram, eles foram reprovados e não alimentaram o povo. E Jesus passou no meio do povo para procurar fruto. E não amaldiçoou o povo, amaldiçoou aquela liderança que era responsável por aquele povo. Nessa manhã eu conversava com o irmão que me convidou para pregar lá em São Paulo, e ele falou para mim, pastor, o pastor aqui já separou uma oferta para o senhor. Eu falei, então faz o seguinte, avisa para ele, que assim que eu entrar e ele tocar no dinheiro, tocar na oferta, eu viro as costas na hora e vou embora. Não, pastor, mas olha, meu irmão, você não me conhece? Eu estou indo aí por amor às almas, não por amor a dinheiro. Fui bem claro para ele, fui direto. Faz o seguinte, se ele separar a oferta em dinheiro, avisa ele. Na mesma hora eu viro as costas e vou embora. E te digo mais, mas pastor, aqui a gente está acostumado a fazer assim. Eu não sou melhor do que ninguém, eu disse para ele, mas eu sou diferente. Eu não ajo assim. Pode mandar ele guardar o dinheiro dele, ou então eu viro as costas e vou embora. E vou embora mesmo. Vou embora mesmo, e que isso fique como lição para eles, de que ainda tem profeta na terra que não se corrompe, que prega a palavra com amor, com verdade, com justiça, e que ama a lei do Senhor acima de todas as coisas. Nem perguntei de quanto era a oferta, e nem me interessa. Nem me interessa. Oferta que, pela pregação da palavra, eu falei, eu preciso de uma oferta de vocês. Orações, bota a igreja para orar por mim, como eu vou estar pedindo a igreja daqui para estar orando por mim. Disso é que eu preciso, eu necessito. Fora isso, tu guarda o teu dinheiro, manda ele guardar o dinheiro dele. Amém, irmão, tá bom e tal. Enfim, e desligamos a ligação, o contato, e eu deixei isso claro para ele. Eu vou falar com ele, eu falei, fala com ele. Senão vira as costas e vem embora. Eu não estou indo a passeio. Eu não estou indo para fazer um negócio. Eu estou indo para servir de um canal para que o Espírito Santo, querendo ele, alimente um povo naquele lugar. Fora isso, eu não iria para lá. Jesus procurou frutos na figueira, ou seja, procurou fruto nos homens, nas lideranças. E está tudo amaldiçoado aí, secos. Ah, pastor, eles estão enriquecendo a cada dia. Ué, minha irmã, Satanás enriquece a quem ele quer da noite para o dia. Ele disse, os reinos dessa terra e a glória dele me foi entregue, eu dou a quem ele quiser. O Edir Macedo ser enriquecido, ter avião de 45 milhões de dólares, o Satanás continua dando e dá mais para ele.
O R.R. Soares sendo enriquecido e falando besteira, ensinando besteira para o povo, o diabo vai dando mais ainda. O que o diabo quer é o seguinte: que eles se mantenham na hipocrisia e abandonem a palavra. Que aí o diabo continua escravizando o povo, usando a vida deles lá no púlpito. Porque eles estão secos, eles não produzem mais nada. Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Miguel Ângelo, Silas Malafaia, estão secos. Por quê? O amor à riqueza cegou a vista deles. Eles não olham para os homens como almas, olham para os homens como um negócio. Aqui no capítulo 8 de Marcos, no versículo 22, quando Jesus curou a vista desse cego, desse jovem cego lá em Betsaida, o que ele disse? Eu vejo os homens e os vejo como árvores que andam. Espera aí, a árvore... João capítulo 15, o que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha aí, videira é uma árvore, meu pai é agricultor. O galho que está em mim e não dá fruto, está amaldiçoado, está cortado e lançado fora. Um galho cortado e lançado fora, o que acontece com ele? Seca, como essa figueira secou quando Jesus não encontrou frutos nela. Seca e é lançado no fogo. Esse fogo é a condenação das chamas do inferno. Não brinca com o que Deus te chamou. Leva a sério. Observa que logo em seguida, que a gente abriu, em Marcos capítulo 11, verso 12, observa que logo em seguida Jesus, após acontecer esse episódio, ele entra onde? No templo. Não brinca com o templo do Senhor. Não brinca com a igreja do Senhor. Não brinca, a igreja, as vidas não são chamadas para um negócio, são chamadas para um serviço. E quem não quer servir a Deus segundo a sua palavra, vai ser amaldiçoado por Jesus e vai secar. Vai estar de pé, entre aspas, como um cadáver ambulante, cheio de dinheiro, enriquecido pelo diabo nas coisas da terra, mas Deus não conta com ele e com ela mais para nada. Por quê? Porque secaram, negligenciaram, abandonaram a palavra. Tinham que abrir a boca e pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Não, eles ensinaram os seus líderes a iludir o povo com mentira e, como Isaías profetizou, com fábulas enganadoras de palavras de inventores de mentira. Inventores de mentira. Esses estão amaldiçoados por Deus. Só os servos zelosos, servos de orelha furada, que renunciaram à sua própria vida, renunciaram ao seu próprio conforto, à sua família e partiram para o campo em busca de almas, são esses que Deus está abençoando e que Deus está contando nessa terra. Examina onde você está se alimentando. Examina a palavra que você está ouvindo, porque tu pode estar comendo alimento podre, porque figueira seca, ela apodrece e dá bicho e podridão não alimenta ninguém. Firme-se na videira verdadeira, para que você dê frutos e alimente muitos, a 30, a 100 por um, e Deus possa se alegrar contigo. Que o Espírito Santo esconda essa palavra no nosso espírito, que nós venhamos estar sempre verdejante como árvore frutíferas plantadas junto a ribeiros de águas, como diz o Salmo 1, dando fruto na estação própria, mas sempre dando fruto para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde com essa palavra em nome de Jesus.